Vou pedir uma licença para vocês, porque nós já começamos, estamos aí no ar, e queria agradecer a presença de todos aqui. Nós estamos agora exatamente com 100 pessoas nos assistindo, não sei dizer exatamente de onde, mas acho que muitas aqui de São Paulo, talvez do Sul também, talvez do Rio, eu não sei dizer, o cadastro foi aberto. E a ideia, o que que é? Como eu já tinha até conversado com o Rubens, uma mensagem, é deixar vocês bem à vontade para vocês comentarem. Vou fazer algumas perguntas aqui só para a gente dar uma dirigida nos debates, e vou procurar em cada pergunta começar com um dos participantes. Eu vou ficar aqui de mediador, não vou emitir opinião exatamente. Eu vou começar com uma pergunta e vou pedir para que o primeiro a responder seja o Rubens Casara. Nós estamos com um presidente da República que ele tem como uma característica sua a busca do conflito, a busca da agressividade, de uma maneira, inclusive, difusa, segundo a minha ótica. Ele é agressivo em geral, até com os correligionários dele, arruma confusão, arruma atrito com tudo, com os militares há pouquinho tempo, com as Forças Armadas, com Congresso, com STF, com todo mundo que se possa, com ministros. A minha pergunta é bem simples. Vocês acham que isso é simplesmente um traço de personalidade, como uma pessoa que é muito falante, outra é muito calado, ou isso é um método? Existe um método no agir, existe um método na conduta adotada pelo presidente Jair Bolsonaro? Casara, pode começar. Bem, o Bolsonaro não é uma figura única na política internacional. Ele é o representante brasileiro de um tipo de populismo ultra-autoritário que se apresenta como uma resposta aos problemas que foram gerados por um modelo neoliberal de política. Então, você tem uma demonização da democracia, você tem uma demonização da política, e você apresenta como resposta a isso que eu tenho chamado de neoliberalismo clássico, esse novo modelo neoliberalista ultra-autoritário que o Bolsonaro representa. Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro, de fato, é um mito. Mito, por definição, é aquele significante que entra no lugar daquilo que não pode ser dito. Não pode ser dito porque não se sabe ou porque é insuportável. Então, quando você grita para o Bolsonaro, bate palma para o Bolsonaro, você está batendo palma para toda uma tradição autoritária que o brasileiro foi lançado, que a sociedade brasileira foi lançada. E mais do que isso, além de um mito, o Bolsonaro é um sintoma. Ele é um sintoma desse autoritarismo que está presente desde o mito fundador da sociedade brasileira. A professora Marilena Chauí tem um livro muito legal sobre isso, sobre o mito fundador autoritário da sociedade brasileira. E se você for pegar toda a história brasileira, você tem essa permanência de um autoritarismo. Nós não tivemos rupturas democráticas ou suficientemente democráticas para fazer crescer, para fazer nascer uma cultura democrática na nossa sociedade. Pedro, quer falar ou quer deixar o Lênin falar? Fala você, Pedro, o que você acha? Tem método? Tem método ou não tem método? Bem, esse negócio de método, não é à toa que eu prefiro as hermenêuticas conteudistas, em geral, avaliativas, do que as procedimentalistas, porque essa ideia de que existe um método acima das coisas do mundo, que não é mais uma coisa do mundo, eu acho que não funciona, as coisas não são assim. Isso ficou no século XIX, em certa medida, né? Vamos dizer assim, existe método, mas para poder, no sentido que você fala, mas para poder desempenhar esse papel, precisa de um dado tipo de personalidade. O Rubão é especialista, e Adorno, etc., demonstram isso. Quer dizer, e assim, eu acho que um líder autoritário, eles têm uma categoria, hoje é um populismo de extrema-direita extremamente autoritário no mundo, que Bolsonaro é um representante no Brasil, mas cada um deles tem suas características, né? Bolsonaro é um psicopata, né? Como o Rubens falou das características políticas do populismo autoritário que nós enfrentamos hoje. Quer dizer, o Bolsonaro é dotado de uma psicopatia autoritária, uma projeção narcísica, que nós vimos não é nele. Ele representa um segmento social que está em ebulição, né? Veja,
Nós estamos numa grande crise na humanidade, exatamente no nosso setor de reflexão. Nós temos uma grande crise constitucional que reflete uma crise no common ground, para usar a expressão do Dworkin, o common ground humanista que nós tínhamos nas democracias. Esse populismo representa um niilismo anti-humanista. E nós temos, a falta de common ground chega, Durkheim trabalha com a ideia do consenso lógico para ver sociabilidade. Então, eu vou chamar de consenso, de common ground lógico. Veja, tem gente que fala que a Terra é plana, e é 10% da população mundial. Fala 10% da população mundial não é tanto, mas para falar uma bobagem dessa, é gente para danar, quer dizer. Então, eu trouxe assim, e hoje em dia começou a haver uma projeção psicótica, narcísica desse segmento da população, que é grande, em que não adianta se apresentar fatos, né? Se apresenta o fato. O fato posto, você reflete a respeito do fato, mas não há uma negativa do fato. Não, essa pesquisa não está certa, não é isso. Você é um comunista, então, o cara da OMS fala que eles não gostam, não é um comunista. Sinceramente, qual a diferença do cientista ser comunista ou não ser? Se nós termos... Óbvio que a ciência não produz, nem o cientista é neutro, nem a ciência produz, vamos dizer, proposições absolutas, né? Mas ela tem dose de certeza no meio da relatividade. E convenhamos que, por exemplo, na epidemiologia, pouco importa a tua posição política e ideológica. Você tem um ser humano ali que estudou 30, 40 anos, que está dizendo o que fazer agora, quer dizer, com base em outro tipo de referência que não a referência política e ideológica. Então, assim, há uma perda desse tipo de common ground lógico na sociedade. Daqui a pouco nós não vamos acertar horário, viu, Antônio? Se continuar assim. Nós temos horário que está de acordo com relógios, não é 2 horas da tarde. É verdade, é assim, Pedro, não é essa é a sua opinião, né? Essa é a sua opinião, isso. Você acha que é 2 horas da tarde. O horário é 2 da tarde, é a sua opinião. Nós estamos agora, sei lá, 16h08, é a sua opinião que nós estamos 16 horas agora. Ou seja, esse common ground lógico da sociabilidade vai se perdendo, então é muito perigoso isso. Nós temos uma perda de referência moral e uma perda de referência lógica também. Então fica impossível o diálogo, né? Fica o Sêneca falava do idiota, né? O sujeito que tem os gregos falavam também, mais que todos, né? Aquele que tem uma linguagem própria, que passa além da polis, né? Que está preocupado com o seu mundinho, né? Quer dizer, então você passa a desenvolver uma linguagem que só você entende, né? Então é isso, quer dizer, e o Bolsonaro representa tudo isso, né, bicho? E no momento de pandemia, pior tempo histórico para essa pandemia vir agora, cara. Quer dizer, imagine, os negros estão negando a pandemia. E assim, situações que são impressionantes. Eu vi um relato outro dia, o pai indo enterrar o filho, que morreu de Covid, querendo que tirasse Covid do registro de óbito. Quer dizer, então chega a esse ponto, quer dizer. Então é um fanatismo, é uma coisa maluca, né? Mas eu queria ouvir o Lênio sobre isso aí, vamos lá. Lênio, está com a palavra. Opa. De tudo um pouco isso que foi dito, né? Eu tenho estudado muito o problema do anti-intelectualismo, né? Eu sou um crítico do emotivismo, eu tenho trabalhado muito esse problema desses tempos de niilismo e relativismo, digamos, como o personagem Raskolnikov, que mata a dona da pensão e diz: eu cometi um gesto extraordinário. Esses são os bolsonarianos que andam por aí. Eu cometi um gesto extraordinário, ou seja, não é grau zero de sentido. Não tem história, não tem nada. Por isso que não é 4h10 da tarde. Isso é na sua opinião. Então, o opinionismo é eu gosto muito e tenho usado em vários textos uma distopia do Alasdair MacIntyre. MacIntyre é um comunitarista, conservador e tal. Até um pedaço eu vou com ele, porque ele mostra que olha a distopia que ele conta há muito tempo. Há um determinado momento em que os cientistas são acusados das enchentes, da poluição,
os laboratórios são queimados, as bibliotecas também são queimadas, a ciência leva as culpas pelos problemas do mundo e assume um novo partido, o partido do Know Nothing, que é o partido do saber nenhum. Cara, o MacIntyre escreveu isso para o Brasil, de certo modo, ou para o mundo contemporâneo. E, a partir disso, então, ele diz que começa uma reconstrução em fragmentos. E esses fragmentos não se juntam e vira um relativismo opinionismo. Aí vem a praga do emotivismo. Isso tudo é uma tempestade perfeita para que, na medida em que você tem o relativismo e você tem o anti-intelectualismo, você tem o espaço para o populismo, que é a falta de intermediação. Não existem instituições. Por que o Bolsonaro é tão anti-institucionalista? Por que ele bate tanto nas instituições? Porque instituições são padrões regulamentares de condutas que fazem a intermediação entre o Estado e a sociedade. Por que você precisa ter instituições? Por que você não faz a ligação direta? E isso tudo, por que eu falei antes do anti-intelectualismo que existe? Porque, veja, a linguagem da televisão é uma linguagem anti-intelectualista, porque é uma linguagem que coloca a própria linguagem, enquanto condição de possibilidade, como algo que atrapalha. Portanto, por isso que o repórter, quando vai falar da enchente, ele tem que ficar com água pelo pescoço. Ou seja, eles tentam uma isomorfia, é um populismo epistêmico. Então, é um populismo de tentar demonstrar. Então, quando o repórter explica a metáfora, essa linguagem da televisão é uma linguagem de um certo populismo, porque faz uma ligação direta. Se o Flamengo está voando, é uma metáfora para explicar que o Flamengo vai bem. E o que faz o repórter? Mostra um avião decolando. Cara, isso é sintomático de que, se o mundo é linguagem, nós perdemos a capacidade de linguisticizar o mundo. Ora, esse é um espaço perfeito para um psicopata, para alguém. Psicopata no sentido de que cola relé, o psicopata nesse sentido que não faz barra entre significante e significado. Estou trabalhando nesse sentido. Claro, claro. Por quê? Porque o esquizofrênico dá às palavras o sentido que quer, correto? E o psicopata cola o relé. Então, não tem barra. O psicopata, você diz, eu tenho uma bomba, ele se atira no chão. Mas, no fundo, é essa linguagem que nós hoje temos, que é essa linguagem que faz com que nós tenhamos a própria crise do direito. O Bolsonaro, o Sérgio Moro, que é produto e produtor, tudo isso anda junto. Mas, Lênio, deixa eu te interromper para fazer. E o autoritarismo é o modo. Né? Mas uma pergunta que você mesmo pode prosseguir respondendo e os demais depois respondem. Tá bom. Chegamos, então, numa constatação bem simples de que existe um anti-intelectualismo, até o próprio Pedro lembrou aqui, uma anti-ciência, né? Vamos dizer assim. Isso, é a mesma coisa. A questão é, tá bom, mas por que isso teve ressonância? Eu posso trazer uma proposta mais absurda do mundo? Tá bom, eu tenho o direito de trazer a proposta, eu sou um cara exótico, bizarro, mas se isso encontra ressonância, cabe a gente perguntar por que está encontrando ressonância. E aí eu te coloco uma provocação. Será que o intelectualismo falhou? Será que a gente não conseguiu levar para a sociedade um atrativo, mostrar para a pessoa, olha, isso é bom estudar, é bom saber, é bom se aprofundar, é bom ir a fundo nisso, porque, na verdade, o que você vê hoje em dia, eu estou em vários grupos, tenho muitos relacionamentos, tem grupos, eu estou no grupo do agronegócio, tem praticamente 99% Bolsonaro. O pessoal tem um absoluto desprezo por qualquer coisa que seja próxima de estudo, de qualquer coisa de aprofundamento. Tudo é superficial. Mas a pergunta é, por que isso teve ressonância? Como é que o Bolsonaro conseguiu essa ressonância? Quer dizer, voltamos àquela coisa da linguagem simples, o Hitler já fazia isso, ou o próprio... Claro. Bom, enfim, vários... Salazar fizeram esse tipo de coisa. Porque... Depois a gente passa por dois. O Bolsonaro, o Collor já tentava isso, enfim, essa questão do populismo. Você tem que eliminar
as instituições, que elas atrapalham. Então, e os governos de esquerda institucionalizaram demais, criaram tantas instâncias e mexeram com tantas questões da sociedade, e elas acabaram cometendo vários erros. As esquerdas, principalmente, cometeram vários erros. Por exemplo, o primeiro erro da esquerda fatal foi menosprezar o direito. Foi achar que o direito é uma mera superestrutura, e isso, para mim, começou a ser fatal, e depois o PT pagou, a esquerda toda pagou esse preço altíssimo que foi o produto Sérgio Moro, que driblou, cobrou escanteio, tudo, sob o olhar de uma comunidade jurídica alienada, alienante, porque inserida nesse contexto, né? E que acabou tendo um terreno fácil, porque nesse populismo e no contrário da institucionalização e do contrário do intelectualismo, se criou uma coisa, como é que eu vou dizer, uma casca, um imaginário que a esquerda vai levar 100 anos para se livrar, que é o magma de significações, para citar um autor antigo que eu estudava, Castoriadis, que é um greco-francês, que é o melhor isso do que a roubalheira do PT, ou a maior roubalheira que esse país já teve, ou esse é a holding que sustenta todo o discurso do bolsonarismo e do morismo, porque o Sérgio Moro foi um instrumento para isso. E ontem eu assisti um debate do Augusto com um menino que eu nunca ouvi falar, chamado Caio Lustosa, Caio Coppola. Isso. Não é de cópula, não, é Coppola. Não, tá. E ele, é igual o Francis Ford Coppola. Aí, para ele enfrentar o nosso Augusto, ele trouxe o magma esse de volta. Ele disse, claro, a maior roubalheira que esse país já teve tem que ser enfrentada, ou seja, tudo isso é uma holding que a esquerda e os setores, até mesmo liberais, vão levar dezenas, muito tempo, a não ser que se crie um discurso efetivo, institucional, que possa superar estas questões que estão aí postas e que, por exemplo, o próprio direito poderia ajudar bastante, mas nós pisamos nele. E quando a gente foi buscá-lo, lá não estava. E onde é que a gente foi buscá-lo? No Supremo. E o Supremo, na hora H, o que fez? Aí que está. Passar para o Casara. Casara, e aí? Por que essa anti-intelectualidade, essa anti-ciência teve tanto apelo, tanto recebimento, tanto prestígio, como a gente está vendo? Bem, eu acho que o anti-intelectualismo, da mesma maneira que o empobrecimento da linguagem, eles estão presentes em toda a quadra histórica autoritária. Sim. Aliás, são duas características que o Adorno elenca lá quando ele pensa em fazer a escala F, naquela pesquisa que ele realiza logo após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, na qual constata que nos Estados Unidos estavam presentes as mesmas condições de possibilidades subjetivas que na Alemanha nazista e que na Itália fascista. Eu tenho trabalhado essa questão a partir do conceito de racionalidade, para tentar dar um conceito resumido de racionalidade. O que seria racionalidade? Um certo modo de ver e atuar no mundo. Esse empobrecimento da linguagem, esse anti-intelectualismo vão ao encontro desse modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis, como objetos descartáveis. Essa racionalidade gera uma normatividade própria e um imaginário próprio. Gera também uma dessimbolização. Tudo perde valor.
tudo passa a ser algo capaz de ser avaliado monetariamente, capaz de ser negociado. Isso é terrível para a democracia, na medida em que todos os limites aos negócios, todos os limites aos lucros, todos os limites à acumulação do capital são vistos como objetos a serem descartados. Então, o direito entra nisso. O direito passa a ser visto como algo descartável. E aí o Pedro e o Lênio, que falaram antes, têm plena razão. Acaba funcionando uma espécie de mecanismo psicótico, no qual a lei simbólica, ou seja, o limite externo, ele é afastado e substituído por uma lei imaginária, por uma lei que está na cabeça de cada juiz, que está na cabeça do presidente, que está na cabeça de cada pessoa que vai para a esfera pública dizer que ele sim sabe o que deve ser dito, o que deve ser feito. As pessoas passam a atuar a partir de uma certeza delirante, que quase nunca tem ligação com a realidade. Então, é compreensível que o anti-intelectualismo, é compreensível que o empobrecimento da linguagem estejam presentes nesse momento a partir dessa racionalidade que se tornou hegemônica. Uma racionalidade que muita gente tem chamado de racionalidade neoliberal. Mas a gente poderia dar outro nome aqui para não confundir com o neoliberalismo enquanto teoria econômica. Mas, basicamente, essa racionalidade que faz de tudo e todos objetos negociáveis, que trata tudo como dispensável a partir do único objetivo que é ter lucro ou obter uma vantagem pessoal. E aí, Pedro, e para você, de onde que vem toda essa legitimidade, todo esse recebimento, esse acolhimento desse anti-intelectualismo, especialmente aqui no Brasil? Eu acho que tem fatores locais, o Lênio abordou bem, eu acho que essa coisa do antipetismo e da corrupção é um fator, sem dúvida. E vou dizer mais, eu vou ser um pouco mais incisivo que ele na crítica. O Lênio é muito gentil, ele limitou a crítica dele ao problema do direito. Eu acho que é um problema maior. Eu acho que essa perda da referência de um campo moral de lógico, ela atingiu a esquerda também. A esquerda tende a negar o fato. Por exemplo, Lula foi processado como medida de exceção, uma forma de tirania e de persecução política. Ele foi. O processo verifica isso. Ele deveria ter sido condenado? Não, ele tem direito a um julgamento justo. Estou nem dizendo que ele é inocente. Ele tem direito a um julgamento justo. Teve gente ali que teve importância política, que foi envolvida indevidamente na Lava Jato? Teve. Mas tem algo que é inegável, que não dá para negar, é que nem negar a Terra Redonda. Teve corrupção na Petrobras. E nós temos que debater como é que a gente lida com isso. Eu não estou... Quer dizer, tem uma verdade. Eu acho que é óbvio que houve manipulação discursiva, houve. Uma coisa é o combate à corrupção e o problema da corrupção, outra coisa é o discurso anticorrupção que se montou no Brasil, né? E que tem efeito lupa, como falam os teóricos da comunicação. Quer dizer, você pega um fenômeno que é localizado. Por exemplo, para mim, todo governo tem corrupção. Os de esquerda também. Não há registro na história de um governo que não tenha tido no seu interior, em algum rincão da administração, não tenha tido corrupção. Né? Não quer dizer que é um governo corrupto, quer dizer que é um governo que tem corrupção. Então, você transformar um governo que tem corrupção num governo corrupto é muito fácil. Eu acho que isso foi feito com o Lula, foi feito com alguma parte com o PSDB também. Eu acho que se quis... E aí vem um certo anti-intelectualismo mesmo, porque você teve um período do Brasil, e vamos ser objetivos, o governo Fernando Henrique Lula, e o primeiro mandato de Dilma, onde a gente passou o melhor período da história, gente. E onde a gente tinha governado o país as pessoas mais capacitadas que a nacionalidade conseguiu produzir. Elas são divididas, um ficou num período, outro ficou no outro, mas é a verdade. E o Lula foi o ápice desse período, a meu ver. Desculpe, eu não sou lulista, tem gente que na direita vive me chamando de petralha, lulista, não sou nem PT nem Lula, nem vou votar nele, já falei tudo no DCM para 20 mil petistas me ouvir, que era o número que ele estava assistindo. Então, assim, mas, por outro lado, qual foi o melhor governo que eu vi no meu período de existência? Foi do Lula, em termos da Constituição. O governo que mais cumpriu a Constituição, mais realizou combate, tentou fazer um programa de incorporação da população ao sentido de nação, etc. Um lado positivo. Teve lado negativo? É óbvio que teve. Agora, essa ponderação não houve no julgamento dele. Por quê? Porque houve um agir que a intenção era política, a intenção era jurídica. Mas isso nos trazia a levar
a negar a realidade, a desenvolver teorias para querer excluir a corrupção como um dos maiores problemas nacionais, eu acho isso um imenso equívoco. É a nossa terra plana. Nós estamos querendo negar a realidade. Nós temos que lidar com isso. Tem que falar claramente. Governar, eu tenho que nomear 100 mil pessoas para cargo. São 100 mil pessoas para cargo de confiança. Eu preciso disso para poder realizar um governo. E vai achar 100 mil pessoas que não dá escorregão. Existe, você não acha 3 se bobear. Então, acho que essas coisas fazem parte. Agora, tem um jogo de comunicação que é poderosíssimo contra qualquer tipo de governo dessa natureza. Aí, outra coisa, nós temos que remodelar, leva a gente a remodelar os conceitos. Nós temos 7 séculos, mais ou menos, desde 1500, quantos séculos dá? 5. 5 séculos, que nós temos a figura, no debate na modernidade, da questão do direito de resistência. Como ele 5 é na sua opinião, hein? 5 é na sua opinião. Na minha opinião, nós temos 5 séculos isso. Então, hoje, e assim, a lógica do direito de resistência era o quê? Tirano é o sujeito que não observa os direitos naturais. Está nos protestantes, está depois em Locke e tal. Né? É o governante, o soberano que não observa os direitos naturais. Hoje nós precisamos pensar uma outra categoria. No momento de globalização que nós estávamos, nós precisávamos ter pensado uma categoria do governo de resistência, que é antitético, ele é contraditório. Mas é a realidade. Nós tivemos governos de resistência face a uma governabilidade mundial. Isso eu só estou querendo te pensar, Antônio, algumas características do que eu acho que poderia ter teoria de esquerda para justificar e lidar com tudo que hoje. Mas não poderia ser uma teoria negacionista como está sendo. Nós estamos meio que nem os bolsonaristas, nós estamos negando o fato. Isso me parece grave. Quer dizer, mas, Pedro, então acho que vamos ficar 100 anos. Não vamos ficar 100 anos enquanto a gente não reconhecer o fato. Mas, de qualquer forma, tem um ambiente nisso, nessa onda totalitária. O Rubens falou muito bem, não é só no Brasil. E não é à toa que não é só no Brasil. Tem algo varrendo a humanidade. E de ciclo em ciclo existem essas coisas que varrem a humanidade. Eu acho que nós não temos resposta ainda. Olha que as ciências humanas estão investindo em tentar entender isso, a filosofia, a ciência política, a sociologia, o direito também, desde a Segunda Guerra. Há um esforço imenso para entender, por exemplo, como é que umas sociedades evoluídas como a Itália e a Alemanha aderiram ao nazismo. Aí vem o esforço do Adorno, da Escola de Frankfurt, vem pós-estruturalistas que são anti-Frankfurt, mas por outra trilha também tem a mesma questão, pelo menos tem outras respostas para a mesma questão. Tem uma série de linhagens de pensamento. Eu diria que todo o pensamento humanístico do pós-guerra é para responder essa pergunta. Mesmo com todo esse esforço, eu não acho que nós chegamos a uma conclusão perto de ser uma resposta integral. Nós conseguimos tatear uma parte do problema. Falta muito ainda. E falta muito conhecimento Falta relacionar, como o Lênio faz, com o nosso maior jurista, o Rubens faz também, que tem essa capacidade de relacionar disciplinas no estudo de um dado objeto sem perder a profundidade em cada uma. Né? Não é uma forma de beletrismo que esvazia de sentido as coisas. Eu acho que é muito esforço, mas assim, nós temos ainda 100 anos para trilhar de conhecimento para entender o porquê que a humanidade se comporta assim. Que é a grande questão. A questão não é o Brasil, não é o antipetismo, isso é menor. A grande questão é por que a humanidade é varrida. Né? Eu acho que passa por uma série de coisas. Descartar a emoção, como as pessoas fazem. Hoje em dia está muita regra da emoção. E incorporar o afeto, como no sentido de Spinoza, como categoria política. Né? A gente entender os circuitos afetivos, como é que eles se realizam na política, na vida social, né? Parar de entender como diálogo racional ou como descrição da sociedade. Né? Acho que a gente tem que... Ou seja, eu acho que isso não sou eu que falo, são pensadores, quer dizer, existem pistas, mas nós estamos longe de compreender isso. Essa pergunta tua é a pergunta do milhão. Nós estamos longe de ter uma compreensão do que é isso. Eu tenho uma pergunta que eu quero abrir com o Casara. É a seguinte, vou pegar um gancho do que o Pedro falou, que é o seguinte, Rubens. A gente viu essa observação crítica que o Pedro falou, já conheço, como a gente sempre está conversando, eu e o Pedro, eu já sabia dessa posição crítica dele em relação à esquerda e tal.
E a gente vê hoje que, com tudo isso que nós estamos conversando, que parece assim o óbvio do óbvio do óbvio, uma coisa muito evidente e tal, nós vemos que a oposição está absolutamente perdida, né? Nós temos um presidente que ele consegue criar conflito para ele mesmo, né? Que é um dado realmente novo, né? Ele não tem um inimigo que ele elege e ataca o inimigo, ele cria caso com ele mesmo, com os correligionários dele, tudo bem, né? Por isso que eu perguntei, a primeira pergunta foi em relação ao método. E aí eu te pergunto, por que, vou abrir com o Casara, por que você entende que a oposição está tão apática, está tão retraída, está tão sem legitimidade? Quer dizer, a gente pode até arriscar fazer uma projeção, se tivesse hoje uma manifestação assim, as esquerdas chamando a população para ir para Paulista, ou ir para o Rio de Janeiro, ou na Candelária, onde fosse, para poder fazer uma manifestação, não ia aparecer muita gente, provavelmente, né? A população não está muito permeável a isso. Na sua opinião, ou na opinião de vocês, vamos começar com o Casara, por que isso? Milton, porque a esquerda atua a partir da mesma lógica da direita de atuação, que a gente poderia resumir da seguinte maneira: o partido adota um modelo normativo das empresas, atua como se fosse uma empresa, buscando vantagem pessoal, buscando concretizar projetos políticos pessoais. Qual é a lógica dessa racionalidade que eu estou chamando aqui de neoliberal a partir do Dardot e do Laval? É adotar a empresa como marco normativo e a ideologia da concorrência para todas as relações sociais, inclusive as mais íntimas. Então, o outro, inclusive aquele outro que é de um partido próximo ideologicamente, dividido às vezes apenas pelo narcisismo das pequenas diferenças, esse outro é visto como um concorrente, quando não como um inimigo a ser destruído. Desaparece a possibilidade de fazer laço social. A esquerda perdeu a capacidade de fazer laço social com os oprimidos. E os oprimidos, de modo geral, passam a se ver cada vez mais como empresários de si, como alguém que não quer o fim da opressão. Ele quer se tornar um novo opressor para exercer sua opressão contra novos oprimidos. A esquerda está muito perdida. A esquerda não consegue produzir um discurso próprio. A esquerda não consegue uma ação política diferente da ação política da direita. Então, você tem fake news na direita, muito mais, mas a esquerda também quer, como resposta de fake news da direita, produzir fake news de esquerda. E por aí vai. Nós temos que criar um novo. A grande característica da esquerda, e a esquerda só cresceu quando se apresentava como novo, como se apresentava como um outro mundo possível. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Eu só queria dar um pitacozinho na questão anterior da corrupção, porque, de fato, a corrupção, por definição, é a ruptura de padrão normativo. Isso existe em todo o governo. Historicamente, existe em todo o governo. Às vezes, a corrupção foi até utilizada para bons motivos, como, por exemplo, na libertação dos escravos nos Estados Unidos, quando os deputados congressistas foram comprados para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Mas isso é uma outra questão. O que acontece no Brasil é que a corrupção, o termo corrupção, virou um significante vazio, utilizado como uma arma de guerra contra o inimigo. Isso não é um problema só contra o Partido dos Trabalhadores. Toda vez que houve uma distância maior entre poder político e poder econômico, o significante corrupção foi utilizado para atacar o inimigo que detinha o poder político, mas não detinha o poder econômico. Isso é desesperador. Até porque, e o Luiz Ferraioli, naquele livro Teoria dos Poderes Selvagens, ele percebe isso muito bem. Hoje em dia, normalmente, quem exerce o poder político é também quem exerce o poder econômico. Logo, a corrupção muda de figura. Você não tem um intermediário, você não tem a mediação entre o detentor do poder econômico, que vai corromper o detentor do poder político. É o próprio detentor do poder econômico que também exerce o poder político e vai produzir atos corruptos, o que é muito mais difícil de ser detectado. Bem, basicamente era isso que eu queria falar. Estou doido para ouvir o Lênio sobre isso tudo. Lênio, não só você está doido para ouvir, Rubens, mas acho que todos nós. Mas, Lênio, eu vou acrescentar aí o que o Pedro tinha observado antes, junto com o Casara. A pergunta é a mesma. Por que a oposição está nas cordas? Você acha que dentro dessa resposta de por que a oposição está tão apática, nas cordas, sem legitimidade, poderia entrar a ideia ou o fato produzido pela própria esquerda de defender o Lula
mesmo que tivessem algumas evidências, algumas não, várias evidências de que ele, de alguma maneira, botou a mão na gamela. O que você acha disso? Bom, eu não sei se eu começo respondendo isso ou faço um outro comentário anterior. Não, responde como você achar melhor, fica à vontade. Bom, a relação oposição e governo, e establishment, e anti-establishment, ela, para mim, isso tem a ver com o Lula também, vou responder junto. E a questão da oposição apática. Para mim, pautas fragmentárias são fatais. Você não junta hoje. Vou dar um exemplo duro aqui, e vou fazer que nem o Pedro, não tenho problema nenhum se a casa cair em cima de mim, isso eu vou falar agora. Hoje isso é um problema, eu não tenho a resposta, mas enfim, isso existe, são pautas fragmentárias. Você hoje junta 2, 3 milhões de pessoas numa passeata com todos os interesses LGTB, etc., todos. Você junta isso. Agora você não junta, e vocês mesmos acabaram de dizer, e o Pedro dizia, ou foi você, que não junta 10 mil pessoas para a presunção da inocência, que seria bom para todo mundo, ou para defender a Constituição contra a interpretação do Ives Gandra, que diz que os militares podem intervir por causa do 142. Aliás, o Safatli, que é um filósofo, faz uma interpretação parecida. Quer dizer, tem algo aí no meio que nós não resolvemos. Então, nós nos fragmentamos todos, e uma das fragmentações é a luta Lula. É uma das lutas e que nós gastamos todas as energias, e que bom, ele merecia, enfim, eu dei parecer de graça, nós fizemos a ADC e graças a isso saiu. Não significa, eu só quero dizer que a oposição não consegue hoje juntar 10, 15, 20 mil pessoas para dizer o contrário do que dizem aqueles que pregam o AI-5, por exemplo. Nós não conseguimos. Por que isso? Talvez por uma questão antiga nossa. Quando se lutava pela reforma agrária, eu dizia uma frase que é o seguinte: no Brasil, só quem tem medo da reforma agrária é quem tem terra debaixo da unha. Porque os grandes proprietários nunca tiveram medo da reforma agrária. Nunca tiveram. A Marilena Chauí escreveu um texto quando a Heloísa Erundina foi prefeita aí de vocês. E ela baixou o IPTU, fez uma tabela progressiva, deu aquela confusão toda, e aí foram ouvir pessoas, fizeram pesquisa. Os que mais eram contra o projeto da Erundina eram aqueles que foram beneficiados pelo projeto. O texto dela é quando nós somos eles, quando eles somos nós, algo desse tipo. Aí tem coisa que nós temos que ir atrás. Veja, por exemplo, como o direito participa disso. De novo, vou dizer uma coisa que parte da esquerda não gosta. Vou recuperar a importância de Raimundo Fauro, de Weber, etc., para explicar. Do poder. Eu tenho pesquisas interessantes de alunos meus, já publicadas, Pedro, Casara e Antônio, e ouvintes, que mostram que até mesmo o poder discricionário do juiz brasileiro, do seu livre convencimento, essas coisas todas, tem uma raiz patrimonialista. E ele demonstra isso. Danilo Pereira Lima tem mais que um livro disso, mas me lembro agora do Danilo. Nós temos que recuperar isso, porque no Brasil, quando o sujeito vai ao judiciário, o juiz acha que você está pedindo a opinião dele sobre a causa, sobre o direito. E o advogado introjetou isso, que ele acha, de fato, que ele tem que depender do bom juiz, quando ele deveria depender de uma estrutura toda. Esse é um problema seríssimo que nós vivemos. Por que nós colocamos na lei que juiz não tem livre convencimento mais e continua a própria doutrina brasileira dizendo que isso não tem nenhuma importância, que juiz tem livre convencimento?
esta raiz autoritária, ela nos sufoca. E como nós não enfrentamos, e no direito nós normalizamos isso, afinal, todo poder emana, a palavra emana, que é uma maldição, e, de fato, talvez, quando você vai ao judiciário, é a coisa que emana, passa por ele, e aí ele vai te dar a decisão que ele filtra. Então, nós não aprendemos no direito que existe uma estrutura e critérios para decidir e que não podemos. Por que o Brasil é o único país do mundo em que despachantes de trânsito e despachantes aduaneiros, etc., se dão tão bem? Porque a burocracia da modernidade que veio para dar impessoalidade virou uma fraude e eu preciso do atravessador. Eu preciso do atravessador para me dar um jeito para resolver o problema nas repartições, etc., etc. Levado isso às instâncias de poder, é uma superinstitucionalização, o que faz com que, quando nós vamos dar respostas, nós não temos condições de aglutinar teses, porque estamos totalmente fragmentadas. Então, eu queria lembrar isso um pouco, dessa recuperação que temos que fazer das nossas raízes históricas, que, para mim, é muito importante que a gente veja que o Brasil é um país, talvez o único do mundo, em que a gente vai na posse da autoridade. A autoridade diz, estou tomando posse. Claro, é dele. É propriedade dele, ele toma posse. E aí se faz toda a entronização. Mas evidente, mas algo há nisso tudo, na máquina, que faz com que, de algum modo, nós venhamos a dar facilidades para um autoritário que diz agora tudo vai mudar, porque comigo não tem esse negócio, eu faço diretamente tudo, e, portanto, os políticos, que é a instituição, juízes, Supremo, são despiciendos. Por quê? Porque eles atrapalham? Claro. Talvez a gente tenha que estudar isso para entender muito mais. Nós temos que entender por que um populista desse tipo consegue ter tanto apoio e mesmo... Foi a pergunta que eu fiz, né? Exato. Por quê? E nós temos que estudar isso. Eu estou dizendo, eu não tenho a resposta, mas estou dizendo de coisas que talvez nós devêssemos nos preocupar. Em vez de tantas pautas, por exemplo, identitárias, etc., todas essas que, de repente, por um período, fazer uma suspensão, em vez da fragmentação, que nós temos 100 pautas, suspender as pautas, uma pauta única, o que é mais importante para defendermos? E aí nós vamos para a rua fazer como se faz no dia da identidade gay e outras, que vão 2, 3 milhões de pessoas. Nós temos que fazer uma pauta desse tipo para tentar salvar a democracia, porque ela está em perigo, quando quase se normaliza a tese de que o artigo 142 tem os militares como fiador. Isso é absolutamente... E mais, eu escrevi sobre isso hoje, e um texto que não tem muita repercussão. Ele entra num ouvido e sai no outro da comunidade jurídica. Tem gente que, ao invés de ler o texto e espalhar, bota uma foto de pizza nos grupos. Está entendendo? Nós passamos... Mas isso é sintoma só. O Rubem que gosta de falar disso. Isso é sintoma de algo que está aí e talvez a gente queira negar-se. Talvez a gente... Nós negamos, eu sei que sei, mas não quero saber que sei. Algo do tipo, aquele juiz do Cutch, A Espera dos Bárbaros, ele descobre que estão torturando, ele sabe agora que torturam, e ele diz, o que eu faço agora que sei que sei? Pedro, e aí? Chegou a tua vez, cara, de responder para a gente. Você acha que a esquerda está nas cordas, por quê? E você acha que o tratamento dado pela esquerda ao Lula, de alguma maneira, ajudou a piorar, vamos colocar assim, ou não? Não tem nada a ver com isso? Não, eu acho que aí eu identifico, no caso do Lula, claramente um instrumento de uma medida de exceção, um mecanismo criado
pela elite brasileira, que é uma das piores do mundo. Lawfare, aquela questão do lawfare. Aí é lawfare. Eu prefiro chamar para o Fernando e deu processo penal de exceção, picuinha de detalhe aí, técnico, mas é isso mesmo, quer dizer. Eu acho que o que houve o Lula foi rejeitado, foi caçado. Eu falo caçado no sentido estrito, como animal, porque desprovido da proteção jurídica e política mínima a que qualquer ser humano tem direito, eu tenho que reconhecer isso. Enquanto a direita liberal não reconhecer isso, ela não vai se livrar. Do mesmo jeito que o PT precisa reconhecer, houve corrupção, a direita liberal tem que reconhecer. O caso do Lula é absolutamente inválido. Uma agressão intensa a qualquer valor inverno. Ele foi perseguido não pelo que ele fez eventualmente de errado, se é que fez, né? Ele foi perseguido pelo que ele fez de bom, né? Porque é um nordestino que veio ocupar a presidência da República, isso mobiliza afetos políticos, né? E há um ódio, esse homem, que é impressionante, desde que ele surgiu como liderança política. E isso eclodiu numa tempestade perfeita num dado momento e deu vazão a uma roupagem de processo que eu li, eu estudei, eu dei parecer. Eu jogo a minha vida profissional na mesa. Mas, Pedro, deixa eu te interromper para falar uma... Não, deixa eu terminar de falar. Eu sei que você fala. Deixa eu terminar de dar minha opinião. Eu jogo a minha vida e minha credibilidade profissional na mesa para dizer que é o processo mais fraudulento que eu vi na minha existência profissional. Olha que eu vi coisa ruim da justiça. Vejo todo dia, né? E justiça existe muito mais que justiça dentro do judiciário. Sempre acreditei nisso. Mas nesse caso é radical. Houve uma instrumentalização política. Então acho que não dá para confundir as coisas. Mas tá falhando sua ligação. Tá falhando. Não vi disso, mas segue. Nenhum. Tá falhando. Não vi nada. Eu vi, aliás, eu tô em olho. Eu acho que eu fiquei impressionado com o relatório que foi apresentado nesse caso para condenar um ser humano. Não estou falando do Lula como ser humano, né? E ele foi perseguido pelo caráter que ele tem da direita ver ele como uma grande liderança popular que oferece uma instabilidade. Veja, Antônio, quando a gente fala dessas coisas, não são conscientes. É um trajeto de um circuito afetivo que é multissecular aqui no Brasil. É uma tradição que começa com a forma como a gente vai desenvolvendo o capitalismo comercial no Brasil desde a sua descoberta. É um país novo. Um país que, quando foi descoberto, já havia o capitalismo comercial. E uma forma desumana, cruel, radicalmente exploradora, ao ponto de ter chegado a ser o último país a liberar a escravidão, que mais usou. Estados Unidos, todo mundo fala do negro, com razão, um país que explorou muito. Os Estados Unidos teve 400 mil pessoas que vieram da África sequestradas. Nós tivemos 4 milhões e pouco. É 10 vezes mais. Quer dizer, nós temos uma experiência única no Brasil, em termos de exploração, vamos dizer, dos setores populares. Quando nós fomos fazer a primeira Constituição, que seria a Constituição de Weimar, para integrar esse povo em o primeiro direito social criado no Brasil, no artigo 138 da Constituição de 1934, ele estipula a eugenia, ele exclui o negro do direito à educação. Quer dizer, na hora de distribuir a riqueza simbólica para uma classe média que estava se criando, isso é destinado só aos brancos, né? Isso é real, isso é verdadeiro. Nós só temos juiz branco, nós só temos promotor branco, nós só temos diplomata branco, nós só temos fiscal da Receita branco. E o branco, entenda, como uma cultura sulista, sul-sudeste do país. Há um preconceito intenso contra o nordestino também. E isso tudo faz parte do quê? De um processo de exploração mesmo, que vem, e de submissão, que vem multissecular, e que o Lula ele foi perseguido por isso. Eu não vejo outra razão, porque não há racionalidade no processo. Pode ser que eu esteja errado na minha interpretação. Vamos dizer assim, mas o que não está errado aí, que é fato, Lula não teve um processo minimamente racional e justo. Aquilo foi barbárie. Isso é fato. Isso não é interpretação. Eu falo interpretação, entenda, Lênio. Isso não é, vamos dizer, ponto de vista subjetivo a respeito do ocorrido. Não, isso é um fato. Aí nós podemos discorrer sobre por que isso aconteceu. Eu estou te dando a minha interpretação, o meu ponto de vista sobre por que isso aconteceu. Pode ser que eu esteja errado. Mas que aconteceu, aconteceu, e para mim, qualquer um que veja aquele processo e profissional do direito não chega a essa conclusão, eu tenho que ser assim, porque hoje em dia tudo é muito relativo. Se relativizou muito, como ele está falando. 2 horas é a tua opinião. Não. Ali, qualquer profissional do direito que olha aquilo e chega a uma conclusão diversa, tente defender a validade daquilo, está agindo ideologicamente,
e não como profissional. Porque essa história de que nós não somos neutros é verdade, nós não somos neutros. Mas imparcialidade é um outro conceito. Ele diz respeito a um conceito de aproximação, não de integridade. Eu nunca consigo ser imparcial totalmente, mas é que nem duas linhas paralelas no espaço. Eu posso estar a 1 milímetro de distância, posso estar a 1 quilômetro. Hoje em dia há uma ultra-ideologização. O fato, isso é fato. Lula foi objeto de uma persecução sob a capa de um processo penal. Não há racionalidade, não há prova, não há indício sério. E depois o Vaza Jato ainda demonstrou tudo isso, mas eu não preciso da Vaza Jato para chegar a essa conclusão. Eu sou profissional do direito. Eu sou um constitucionalista. É o valor que eu mais dou valor da minha vida. Ao olhar aquele caso, eu não posso chegar a outra conclusão que não essa. Né? Essa história, nós somos de Urquiana, eu lembro, temos pelo menos alguma influência, né? De forma diferente. Sim. E nós somos constitucionalistas espalha roda. Olhou aquilo, se tem seriedade, se enxerga os direitos da Constituição com seriedade, não tem como levar aquilo como algo sério, nem sério, não é sério aquilo. E o Sérgio Moro ficou falando em rule of law. Não tem ideia do que é isso. Esse sujeito não sabe o que é isso. Você vê as fundamentações da decisão dele, é ridículo. Não sei de onde tirar tecnicamente. Ridículo. Mas, Pedro, deixa eu só te fazer uma ponderação. Então, vamos admitir que o Lula tenha sido perseguido pelas suas qualidades. Por que ele não foi perseguido em 8 anos de governo? 8, depois ficou mais 4 da Dilma. Quer dizer, depois, lá na frente, 12 anos depois, ele foi perseguido? Só um minutinho. Então, veja, do mesmo jeito que você fala do circuito dos afetos, eu também acho que você está meio refém do circuito dos seus afetos em relação ao tema. O processo ser nulo, ok, tá bom. O processo ser nulo, ok. Agora, dizer que ele foi julgado, ou que ele figurou numa ação por tudo de bom que ele fez, é mais ou menos o que os bolsonaristas falam para defender o Bolsonaro. Né? Que ele pode tudo, afinal de contas, ele está cuidando do povo. O que eu estou falando tem base histórica. Você está errado você dizer que o Lula ficou na boa. Eu lembro de algumas expressões, não sei se vocês lembram. O cara tem, como é que é o nome daquilo que não cola gordura na frigideira? Teflon. Por quê? Porque no primeiro dia de mandato dele, esse cara não vai dar certo, ele é uma loucura para o país. Eu lembro do discurso, e era forte isso na mídia. Depois ele deu certo, mas ele deu sorte. Eu lembro da história da sorte. Não sei se vocês lembram disso, era um discurso. Mas aí é embate político, né? Isso é do jogo político, dizer que não vai dar certo. Mas é um discurso político que vai se construindo. E com tudo isso, esse sujeito conseguiu sair do poder com um grande índice de aprovação. E não é à toa. Ele fez. É óbvio, eu tenho 1000 críticas ao governo dele. Agora, essa visão, você ainda pode me falar, você é prisioneiro, eu sempre sou prisioneiro dos circuitos afetivos, todos nós. Né? Então é evidente que eu posso na análise, mas tem um fato que é fato aí. Esse processo não é só nulo. Sob o ponto de vista jurídico, ele é inexistente, porque o nível de agressividade dele a valores mínimos da ordem jurídica é muito intenso. E assim, isso eu falo com toda clareza e toda objetividade, às vezes panicamente, mas assim, que tem fundamento racional. Eu analisei, eu já falei isso por escrito, nunca ninguém aceitou o desafio. Eu desafio qualquer jurista que não tem esse ponto de vista a sentar comigo com o processo na mão e vamos debater. Eu conheço cada página daquele processo. Vamos debater e vamos encontrar fundamentação jurídica. É impressionante, não é uma nulidade, não é 2. São centenas. Eu diria para você o seguinte, se você pegar, e a gente fizer aqui um elenco, e numa perspectiva orquiana é possível fazer, se você pegar e elencar quais são os 10 valores humanísticos mais relevantes, valores de civilização, que repercutem no processo penal, foi descumprido todos, sem exceção, e eu demonstro isso. Não é que um já é o suficiente para ser um processo de 5ª categoria. Eu estou falando de todos. Ele foi acusado de uma coisa, condenado por outra. E depois o recurso voltou à acusação sem ter anulado a decisão de 1º grau. Quer dizer, todas as coisas mais elementares de direito de defesa de processo foram observadas. Mais de 90% dos pedidos da defesa foram negados, enquanto que mais de 90% dos pedidos da acusação foram aceitos. Tem 6 linhas dedicadas na decisão do Moro, 6 ou 7 linhas, depende de como se conta, dedicadas aos argumentos de defesa. Quer dizer, é ridículo. Se cria um tipo penal novo para condená-lo, nunca antes existente no Brasil. Eu tenho como demonstrar isso. Nem na jurisprudência do mensalão, que não exigia ato de ofício, não estou falando disso. Se criou um tipo penal novo. Quer dizer, é
É impressionante você ler aquilo. É um troço que chama muita atenção. Então, isso é fato. Então, assim, querer considerar, quando eu vejo tratar a coisa desse jeito, acho que se perde o patamar mínimo de racionalidade. Vamos dizer o seguinte: não há jurista que olha aquilo e não chega à conclusão. Isso é lixo. Isso não serve para condenar um cachorro, quanto mais um ser humano. Então, a partir daí, podemos ter as explicações. Eu tenho as minhas, eu não tenho tempo de desenvolver aqui. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas, cada um vai ter a sua interpretação do porquê aquilo ocorreu. Mas isso ocorreu. Nós temos que ter claro isso. Tá bom. Eu queria dar minha opinião sobre isso também. Pode falar, Casado. Uma decisão dessa, ela só vai se tornar naturalizada, só vai ser aceita se existir na sociedade brasileira a perda da importância, primeiro, dos valores constitucionais, dos valores democráticos, dos princípios constitucionais, que não se confundem com os valores, das regras constitucionais. Isso demanda tempo. O Lula, por exemplo, acabou o mandato dele com mais de 80% de aprovação. Foi necessário 85. um grande processo de desconstrução, um grande processo de produção de uma subjetividade diferente daquela presente no momento em que acabou o governo do Lula. Então, isso entra os meios de comunicação de massa, entram grupos econômicos, entram faculdades de direito, entram tribunais, produzindo mudanças que são significativas. Hoje, presunção da inocência é uma expressão perdida ali. A sociedade vê a presunção de inocência como algo ruim, como um obstáculo à eficiência do Estado ou à eficiência do mercado. Os direitos e garantias fundamentais foram demonizados. Isso é um processo longo. Não começou no governo do PT, isso vem de antes, pelo menos desde a década de 80, ali desde Thatcher e Reagan, isso já começa. Mas esse processo que o Colin Crunch chama de pós-democracia leva a isso, a uma total perda da importância de valores que, para nós, juristas comprometidos com a Constituição e com a República, são importantes. Eu acho que esse processo não seria possível há 20 anos atrás. Esses processos que se originam dessa grande marca Lava Jato não seriam possíveis logo após a redemocratização formal do país. Era isso que eu queria comentar em relação a esse lapso temporal entre o governo do PT e esse processo que acabou inviabilizando a candidatura do Lula na última eleição. Ok. Vou começar com o Lênin agora. Lênin, eu vou te fazer uma pergunta curta com dois, para todos, né? Mas começar contigo, com dois aspectos. Você sente que nós estamos na antessala do fascismo em relação ao governo que nós estamos tendo agora? E você vê um risco de ruptura do tipo golpe militar mesmo, 64, tanque na rua e tudo mais? Não. Eu diria assim, no plano do imaginário, nós estamos dentro do fascismo. No plano do imaginário. Uma sociedade que não reage como devia reagir ao fascismo e normaliza isso, digamos assim, há uma metáfora interessante ou um quadro que a minha filha, inclusive, reproduziu esses dias, me chamou a atenção, que é as instituições sendo fuziladas e no pelotão de fuzilamento, um dos poderes que é fuzilado diz: vamos fazer uma nota de repúdio. Esse é o ponto. Agora, isto no plano, eu sou antigo e trabalho, digamos, com a noção de imaginário social. Eu sou lá do tempo do Poulantzas, eu sou do tempo do Castoriadis. Eu trabalho essa noção de imaginário. Então, nesse plano, onde cada um se coloca dentro da sociedade, uns porque concordam e os outros não concordam, mas também vão deixando, e aí vem uma questão importante, duas coisinhas, e eu sou rápido nisso. Eu tenho estudado muito e tenho escrito, e um dos verbetes do meu dicionário chama constrangimento epistemológico. A primeira maioria dos juristas não sabe o que é epistemologia, é um palavrão,
Então, esse é um problema que do anti-intelectualismo que tomou conta do direito. Isso é um problema seríssimo também. Na Alemanha, e vai a sua resposta, a resposta à sua pergunta, a Alemanha ela tinha outras condições e um dos motivos pelos quais Hitler ganhou e assumiu e foi apertando o torniquete até chegar nisso que se sabe, a culpa foi da comunidade jurídica que não constrangeu o judiciário e o próprio executivo. Um autor alemão que eu trabalho tem um livro chamado Die unbegrenzte Auslegung, traduzindo, uma interpretação não limitada, uma interpretação não constrangida. Hitler foi produto de um julgamento errado, porque utilizaram pressupostos para além daquilo que era o próprio imaginário dos juízes. Ele devia ter sido expulso e fizeram uma interpretação voluntarista. Depois, a comunidade jurídica quedou-se olhando, como no Brasil faz, quando, segundo uma pesquisa, 40% da comunidade jurídica é contra, ainda hoje, a presunção da inocência. Ou seja, onde essa gente estudou? É como médicos que vão contra vacinas. Parte da comunidade jurídica, fosse médicos, fariam passeatas contra vacinas e antibióticos. Eu não tenho dúvida disso, porque nós formamos uma geração, um monte de fascistas. Isso tem que ser dito. Fascistas, alunos fascistas, professores que não dão aula de direito e dão aula de teoria política do poder segundo na cabeça deles. Nós deixamos o direito de lado. Agora te respondo a parte final. Falei no plano do imaginário, agora no plano final. Não, eu não tenho medo do 142, das interpretações tortas. Eu não tenho medo de golpe. Por quê? Porque eu não acredito, primeiro, há uma conjuntura mundial que não aceitaria o Brasil com um golpe ou uma ditadura. Segundo, nem o Estadão, nem a Folha, nem a Globo apoia isso. Nem a 0 Hora do Rio Grande do Sul. Isto é apenas um espectro que trabalha com essa possibilidade. Mas na hora H, tenha certeza de que esses grandes veículos e a própria questão mundial constrangeria aquilo que hoje nós não estamos constrangendo, seria um constrangimento imediato em face de uma quartelada que fosse, ou uma tentativa dessa, ela não seria vitoriosa, não. Agora, que no imaginário nós estamos dentro de um fascismo por várias razões, eu disse, e os juristas falham muito, nas mínimas coisas. O Brasil é um país que tem embargos declaratórios. Então, você tem uma sentença omissa, obscura ou contraditória, você recorre, faz embargos declaratórios, o juiz diz não preciso responder todas as questões, e você faz um agravo disso, um embargo disso, você leva uma multa. Você leva uma multa. E a doutrina queda-se silente e escreve livros sobre isso, apenas descrevendo as decisões judiciais. A história mostra os exemplos disso. Doutrina deve doutrinar. O primeiro passo no direito é a doutrina voltar a doutrinar. Se é que ela um dia no Brasil já doutrinou mesmo. Desculpe, eu sou duro nisso, mas essas coisas têm que ser ditas como elas são, entendeu? Não tem gregrê para dizer Gregório, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Não, mas tem que... Estou achando ótimas, opiniões bem postadas. Pedro, eu vou passar para você, depois a gente fecha com o Casara. Você acha que nós estamos na antessala do fascismo? Já estamos na sala do fascismo e tem risco de golpe e ruptura? Olha,
eu tenho uma outra visão, você sabe disso, né? Você conhece meu trabalho, né? Eu acho que nós estamos num momento ou outro da humanidade. Eu acho que a palavra fascismo ela é interessante de ser usada em algumas situações para descrever personalidades, os elementos, vamos dizer, subjetivos que formam um determinado circuito afetivo e tal. Mas para descrever a situação política... Eu falei fascismo lato sensu, assim, né? Eu sei, lato sensu, claro. Sim. Não, eu uso muito a expressão fascismo lato sensu. Mas é que, quando a gente fala com um pouquinho mais de precisão, não é bem isso que ocorre. Ocorre uma nova forma de autoritarismo que não é mais amena que o fascismo, ela é diferente. Né? É um autoritarismo líquido. Então, eu acho, Mioto, que a tendência não é essa. Nós temos mais tendência a formar no mundo, nos países com maior pendor autoritário, a formar o que eles estão chamando, que eu acho que é um nome bom, sair de uma democracia liberal para uma democracia eleitoral. Ou seja, a dimensão liberal da democracia, entendendo liberal como defesa de direitos, ou seja, como liberalismo político, propriamente, ele esvair, ele ir embora, e ficar só uma casca de democracia, que é o fato de você ter eleições periódicas. Um golpe, ele romperia com esse mínimo da eleição periódica. Então, eu acho que ele iria na contramão. Na Hungria, por conta do Covid, aí, o ministro, o chefe de Estado lá, está com uma ditadura, né? Sim. Na Venezuela, um ambiente de esquerda, nós temos, desde a tal da Constituinte, que formou um poder político superior à Constituição, que decide quando aplica ou não a Constituição no cotidiano, nós temos um Estado muito autoritário, uma ditadura, no sentido geral da palavra. Por que eu falo isso? Que a partir daquilo que estruturalmente é isso, você passa a ter um poder político superior à Constituição que delibera quando aplica ou não a ordem jurídica. Isso não... O nome disso, você pode dar o que você quiser, né? Um dos nomes é ditadura. Então, você tem esses lugares que são exceções, mas a regra geral é você ter mecanismos autoritários líquidos mesmo, que se dão por medidas, ele é fragmentário, ele é mais cirúrgico, então eu vou e capturo o Lula, não preciso suspender o direito de opinião de todo mundo. E até porque é muito difícil ter o outro modo de comportamento hoje em dia. Hoje em dia nós temos métodos de comunicação, tem uma tecnologia. É muito difícil você ter uma ditadura old style hoje em dia. Né? Então é muito mais provável você ter a continuidade. Você pode ter uma intensificação desse autoritarismo líquido e um esvaziamento cada vez maior. Daqui a um tempo a gente não está se sentindo à vontade para falar essas bobagens que eu falei aqui agora. Que foda-se se você fala bobagem. Então, daqui a pouco a gente não está tão à vontade. Estou nessa. Então, ou seja, você vai intensificando o esvaziamento de sentido da democracia e da Constituição. Eu gosto muito do nome que o Ferrajoli usa, processo desconstituinte. Você vai reduzindo a zero o sentido da Constituição, ou próximo a zero. Né? E aí que o Lênio fala de patrimonialismo, eu acho muito bom, não sei se o Lênio lembra, escreveu um artigo no Conjuro sobre isso, que a pior forma de patrimonialismo que nós temos é você interpretar os direitos da forma a se apropriar do sentido deles, com o sentido privado. Né? Isso. Então, você faz perder neles o sentido público. E veja, a nossa comunidade tem contribuído imensamente para isso, porque a gente vai ao programa normativo, que é o texto, não buscar um processo de comunicação com aquele programa. Nós não atribuímos sentido ao programa normativo do jeito que a história comanda, que a tradição comanda, com o meu elemento comum. Né? Eu vou atribuir o sentido de uma forma absolutamente subjetiva, ou seja, eu roubo o sentido comum que está na Constituição. Eu me aproprio dela privadamente para dar o sentido que eu quero. Eu vou ao programa normativo, ao texto, não para buscar entender o que ele deseja, mas para buscar fundamentar o que eu desejo. Então, eu vou ao direito para buscar fundamentos argumentativos em favor de realizar o que eu quero, e não para realizar o que o direito quer. O direito vira meu oráculo, e não eu oráculo do direito. Essa é a questão. Há anos eu falo isso, exatamente. É uma das coisas que mais contribuiu para esse processo todo que nós estamos vindo. E assim, é um dos principais agentes do autoritarismo líquido desse processo. Então, não acho que... O que me incomoda, viu, Rubão, não usar a palavra fascista, não é da mesma forma com que eu vejo, às vezes, pessoas de extrema-direita incomodadas. Né? Que elas ficam com direito, com receio de que se denuncie o circuito afetivo ao qual elas participam, que é profundamente
intensamente antitético com a democracia e com os valores liberais. A razão é outra, porque eu acho que é um certo conforto discursivo que a esquerda tem, que é um dos principais defeitos da esquerda, que em vez de empreender uma atitude de compreensão da realidade e, a partir daí, buscar desenvolver uma afetividade, não. Ela acaba se comportando em relação à realidade de uma forma muito semelhante ao que ela combate. E aí eu vou dizer para vocês, esse fascismo, ele pode tirar o nosso direito à vida, pode matar a gente amanhã, pode tirar o nosso direito à liberdade, pode constranger a gente ao ponto de nós, democratas, todos aqui, não ter uma condição de estar falando do que ele está fazendo, e pode acontecer, infelizmente, isso. O que nós não podemos deixar acontecer é esses caras transformarem a gente em algo parecido com eles. Então, por exemplo, quando eu e o Lênio ficamos contra a questão da decisão do Alexandre de Moraes, o sentido era esse, né? É injusto haver duas réguas, julgar o caso Lula de um jeito e julgar o caso do Bolsonaro de outro? É óbvio que é. Nós temos que ter uma régua única, mas uma régua dos direitos, uma régua da democracia liberal. E não uma régua autoritária, porque senão eles vão ganhar, porque na hora que a gente deixar de ser o que a gente é, e nós somos de uma substância ética, cognitiva e moral diferente da deles, na hora que nós passarmos a ser uma substância semelhante a deles, nós fomos derrotados. Por isso que eu falo, nós, os espalha-roda, que somos os resistentes verdadeiros. A gente tem uma defesa aqui de nós, tomamos pau pra caralho. Vocês podem espalhar outras rodas, aqui vocês estão fazendo a roda. Pô. Nós tomamos um pau, velho. Ninguém costuma elogiar nós. Nós tomamos um pau de camarada. O Pedro, um professor disse o seguinte, né? Que a nossa posição, minha do Pedro, ou era de analfabetos jurídicos ou era de bolsonarianos. Então, como eu não sou analfabeto jurídico e Pedro também não... O cara foi longe, hein, Lênio? O cara foi longe. Foi. O cara é doutor em Direito, imagina. Nossa. Mas, ô Rubens, e aí, você, Rubens, você acha que já estamos no fascismo, estamos na antessala, não tem fascismo nenhum, tem risco de golpe, não tem risco de golpe? Como é que você vê esse contexto? Eu concordo com o Lênio quando ele diz de um imaginário fascista. Um conjunto de imagens que são produzidas, um conjunto de ideias que surgem a partir dessas imagens, que são tipicamente fascistas. Uma grande parcela da sociedade se adequa àquilo que costuma ser chamado de fascista em potencial. Ou seja, dê as condições concretas para ele, ele vai atuar como fascista. Evidentemente, esse fascismo a que eu me refiro não é o fascismo histórico italiano, não é o fascismo da década de 20, 30 na Itália. Agora, e no plano da realidade? Dá para falar que a nossa realidade é fascista? Eu também trabalho com o conceito de realidade, de que ela é nada mais, nada menos do que uma trama que une, de um lado, o simbólico, ou seja, o plano da linguagem, o plano dos limites, e do outro lado, o imaginário. Então, me parece que, de fato, hoje, nós temos uma realidade fascista ou proto-fascista, algo muito próximo desse modelo que, na década de 30, recebeu o nome de fascismo. Uma outra questão que eu queria discutir... O meu lado aqui embora... travou. Alguém está me ouvindo? Estão me ouvindo? Está ouvindo, Lênio, ou não? Eu tô ouvindo vocês. Você está ouvindo, Pedro, ou não? Eu tô. Não, caída na fala dele. Estava interessante pra caralho. Volta aí, bom. Onde é que eu estava? Eu vi a palavra proto no meio. Você estava falando assim, mas tá muito ruim de ouvir. Se a realidade é algo que mistura simbólico com imaginário, nós temos um simbólico marcado pela ausência de limites, pela ilimitação, ou seja, por um processo de dessimbolização, e nós temos um imaginário que produz imagens que são rigorosamente imagens fascistas. Prevalência da violência sobre outros modelos de resolução dos conflitos, ódio ao saber, ódio à ignorância. Então, me parece que dá para falar numa realidade fascista ou, no mínimo, proto-fascista. E outra coisa que eu queria falar a partir da tua fala, Pedrão,
é que, embora em sua origem seja possível falar em uma tradição liberal e em uma tradição democrática como duas coisas distintas, me parece que os valores liberais hoje estão adequados, estão incorporados ao próprio conceito da democracia. Pelo menos é isso que nós chamamos de democracia liberal. Sim, eu concordo totalmente. Que é a democracia constitucional. Claro. Então, em certo sentido, nós já temos um golpe, na medida em que a democracia constitucional, que é a democracia liberal, que é a democracia no qual os valores do liberalismo estão incorporados, se caracteriza pela existência de limites rígidos ao exercício do poder. E esses limites desapareceram. Hoje, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário desconsideram os limites rígidos ao exercício do poder. Essa é a essência da nossa divergência. De um golpe brando. Não é o golpe fechado, rígido, aquartelado. Claro. Mas, em dado sentido, já estamos diante de um golpe na medida em que os limites, que são a própria essência da democracia constitucional, eles desapareceram. Mas, Rubens, vamos colocar, de uma quartelada, você acha que é possível? Tem um horizonte para isso ou não? Golpe clássico mesmo. Possível mas não acho provável em razão do momento histórico que a gente vive, em razão dessa casca democrática que até os regimes mais autoritários possuem também. Tá legal. Pessoal, vou fazer o seguinte, estamos caminhando aqui para o final, temos mais alguns minutos, eu vou fazer aqui uma... Quer falar, Pedro? Fala aí. Essa é a razão da divergência que eu tenho com o Ju, que é pequena, não é nada... Que eu tenho uma visão que não é tão... Eu acho que nós estamos num momento melhor do que o que ele imagina. Nesse aspecto, sou mais otimista que ele, talvez. Mas ele usa o conceito de pós-democracia, né? E eu uso o conceito de autoritarismo líquido. Essa é a essência da divergência. Eu acho que ainda nós não chegamos nesse momento de superação, né? Seria, para você usar a linguagem do Polantzas, nós ainda não chegamos naquele momento que cruzou a curva e o fascismo está instaurado, vamos dizer assim, ou o proto-fascismo está instaurado. Eu acho que nós estamos ainda numa tensão. Mas é uma divergência, hoje em dia, nenhuma, porque nós estamos enfrentando um trem aí que o nego fala que a Terra é plana, pô. Perto disso? Pessoal, estamos caminhando para o final. Vou fazer uma homenagem aqui ao Antônio Abujanra, que ele falava no final do Provocações, né? Olha para aquela câmera e fala o que você quiser com a máxima liberdade. Enforque-se na corda da liberdade. Vou começar com o Lênio. Lênio, 3 minutos aí. Que recado você quer deixar para esse Brasil da pandemia, para os alunos, para os profissionais de direito que estão assistindo a gente, os advogados, estagiários, estudantes, ou somente quem gosta de política, gosta de direito, gosta de pensar? Tenta ficar dentro desses 3 minutos aí. Dá o seu recado. Nesse momento de pandemia, o ponto central é que o direito tem que ser usado para evitar que se faça escolhas morais consequencialistas, isto é não temos que hierarquizar vidas, e para isso, se o direito tiver que ser utilizado, inclusive com força, de lockdown, etc., para evitar que se vá ao pico, para que o médico não precise dizer entre o mais velho e o mais novo, eu vou salvar o mais novo, isso são escolhas morais que o direito não pode permitir, porque o direito tem que chegar antes, porque o direito é o ideal de vida boa. Se, por exemplo, outro dia um ministro do Supremo disse, na necessidade cessa a lei, eu digo o contrário, na necessidade que nós precisamos da lei, porque nós, quando terminar tudo isso, nós temos que nos olhar nos olhos para saber se nós somos selvagens ou se nós somos civilizados, e se nós cumprimos aquilo que é decisões por princípio, ou se nós fizemos escolhas pelas quais os fins justificaram os meios. Porque depois da pandemia, nós temos que nos olhar, nós temos que nos reunir para saber como é que nós vamos fazer a continuidade desse mundo. Não tem um cometa que vem vindo aí que vai nos destruir, pelo menos eu não tenho notícia. Logo, isto vai passar. E nós temos que saber o que nós estamos fazendo hoje
para que, quando terminarmos isso, nós possamos encarar isso como pessoas civilizadas. E o que está havendo hoje é o direito sendo posto num segundo plano e, por vezes, inclusive, mal aplicado. E a política trazendo uma terceira crise. E encerro. Todo mundo tem crise política, crise econômica decorrente da crise do coronavírus. O Brasil, por incompetência, tem uma terceira crise. E essa terceira crise acaba impedindo com que se resolva as outras duas crises. E pior, é capaz de deixar que a crise do corona seja tão violenta que ela, e aí não sei se deliberado ou não, crie uma crise econômica tão grande que seja difícil de fazer política. Talvez é isso que eles queiram. E nós temos que resistir. Este é o ponto. Por isso que cumprir a Constituição hoje é um ato revolucionário. Rubens, passar a bola para você. Seu recado aí, 3 minutos, para o Brasil da pandemia. Na linha do que o Lênio falou, me parece que o Covid mostra o real do atual estado de coisas. E ao mesmo tempo, abre um horizonte que está em aberto. Esse horizonte nós temos que disputá-lo. E para disputar, o que eu recomendo é que a gente leia bastante. Tem que ler o Lênio, tem que ler o Pedro, tem que ler poesia, para formar um horizonte de compreensão que permita produzir coletivamente um novo comum, algo diferente, algo pelo qual todos nós devemos estar não só comprometidos, mas ativamente envolvidos na construção. Um grande beijo para todos vocês, um prazer enorme estar com queridos amigos nesse momento. Obrigado. Pedro, seu recado final. Eu incorporo integralmente a minha fala, voto com os relatores aí, com os 2 generais, eu sou só um soldado, né? O Lênio, nosso marechal, né? Mas só para agradecer ao Minhoto o convite, mais do que isso, parabenizá-lo pelo espírito democrático, acho que nos dando a oportunidade, gente que pensa diferente dele, está aqui para poder... Nós fomos blindados com outra conduta do Reinaldo Azevedo também, essa semana, nesse sentido. E diversos... Foi muito legal aquilo, eu vi. Foi muito legal isso. O Pedro, isso foi muito legal. E, então, você vê, tem gente boa no Brasil ainda, temos chance, né? Tem gente que tem chance. Democrático e tal. Então, eu queria te agradecer essa possibilidade aí, viu? Fica para você a homenagem final aqui. Exatamente. Um grande abraço, Minhoto. Beijo para todos que nos assistiram hoje. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos os participantes, Lênio Streck, Pedro Serrano, Rubens Casara, que tiveram a gentileza de vir aqui, e desejar a todos aí um ótimo fim de semana. Querido Lênio, Casara, um abraço. Tudo de bom para vocês. Até uma próxima. Valeu. Tchau.